Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Lu, você falou da diferença cultural, né? De qual é o conceito de educação que se tem. E como é que a gente pode, talvez, começar a provocar essa mudança conceitual aqui no Brasil? Esse é um grande desafio. Sua pergunta, ela instiga a gente a outros tantos estudos, né? Que já até existem. Tem um ponto que eu deixei de falar, mas é importante trazer para cá, é que no currículo do Distrito Federal, quando se fala em educação em tempo integral, a gente está falando também de princípios que precisam de ser seguidos. Esses princípios, eles são basilares para a oferta desse tempo ampliado e para a compreensão desse trabalho que seja tão abrangente, né, para o desenvolvimento pleno do estudante. Então, a gente está falando de um trabalho intersetorial. Eu preciso de articular setores diferentes da sociedade para atender bem esse estudante quando ele não vai bem. Então, eu estou falando de ter, sim, um orientador dentro da escola, uma equipe pedagógica, né, forte, consolidada, ter ou psicólogo ou pedagogo dentro dessas equipes, mas a gente precisa de algo a mais. Então, a gente precisa do setor de saúde atendendo a esse estudante, porque ele permanece muito tempo lá dentro. Eu preciso do setor social, que entende quando o estudante está tendo algumas dificuldades maiores dentro do seu lar, que venha a acolher e suprir essas necessidades, muitas vezes necessidades básicas de alimentação, né, higiene, precisamos. Então, a gente está falando desse princípio, ele é essencial hoje, principalmente para essa oferta. Estamos falando da relação família, comunidade, escola. Se a gente pensa nesse trabalho, a gente já tem, então, um caminho para a realização dessa escola desejada, dessa escola respeitada. Mas a gente precisa de ter uma arquitetura institucional para trazer essa família e orientar bem essa família, porque as famílias hoje em dia também estão sendo educadas dentro das escolas. Trabalhando com escolas hoje do Plano Piloto, que tem um atendimento diferenciado em 2 escolas, né, que a gente tem a rede integradora, a gente tem a mesma queixa das diferentes escolas. Então, uma escola parque e uma escola classe, que atende o mesmo estudante, tem a mesma queixa do não envolvimento e não participação das famílias. Então, o que a gente precisaria? Precisaria de ter um movimento amplo de articulação com essa família para que viesse fazer parte, né, das decisões da escola, da orientação da escola, da devolutiva para a escola, do trabalho que a escola está desenvolvendo. E, enquanto comunidade, pensando no entorno da escola, de que forma as quadras, ou o comércio, ou as instituições que estão próximas da escola podem fazer essas parcerias, né, de ter o estudante para ir em determinados lugares. A questão cultural, ela é mais limitada, né, assim, no nosso país. Existe um investimento muito limitado para o tamanho da demanda que a gente tem. Então, pensar numa escola de tempo integral, em que o estudante não saia, é limitar muito o trabalho, e o trabalho do profissional acaba ficando muito desgastado, porque concentra muito nele, naquele ambiente. Então, a gente está falando de intersetorialidade, a gente está falando de relação, comunidade, com a família. Esses são pontos chaves, porque a integralidade é essa compreensão do indivíduo e a costura do currículo para que eu não trabalho só matemática de manhã e à tarde artes, porque eu posso trabalhar matemática de manhã e logo depois eu vou trabalhar arte. E nessa vivência que eu tive lá no doutorado sanduíche, eu pude observar que essa dinâmica ela é muito proveitosa. Por mais que a gente estude hoje sobre neurociência, sobre o comportamento cerebral a diferentes estímulos em tempos reduzidos, que é o melhor que aconteça, o que a gente faz é entrar numa sala e passar horas com o estudante fazendo a mesma atividade. Para que isso aconteça, então, a gente precisa de ter o quê?
essa visão mais articulada de um currículo que não seja tão engessado. E aí eu vivenciei uma professora de matemática que estava desenvolvendo uma oficina de artes geométricas. Então, o olhar dela continuava sendo da profissional, né, especializada que ela era, mas a atividade era numa sala de artes propícia para a realização da atividade que ela estava desenvolvendo.